Fala galera, aqui é a Amanda e bem-vindos a mais um pós-jogo. Hoje quero um jogo importantíssimo, praticamente uma final de campeonato contra o Flamengo. E depois de uma semana inteira de uma choradeira absurda, com direito a protesto na frente da CBF, com um cartazinho escrito CBF é verde, com uma choradeira porque fizeram um exame de doping, acusaram o doping de estar espionando os treinos do Flamengo, e também com o ridículo manifesto dos influenciadores flamenguistas, terraplanistas, falando que no grito não. Com 3 minutos de jogo, Palmeiras é garfado. Começamos voando e percebemos no Flamengo um nervosismo que não é habitual. Obviamente estavam sentindo a pressão de um Palmeiras que vinha jogando muito melhor nos últimos jogos. Vitor Roque voando, indo para cima do Léo Ortiz, tanto é que o Léo Ortiz foi dividir uma bola com o Tigrinho e saiu machucado, provavelmente vai perder aí a temporada, que o Tigrinho trombou com ele. Quem tromba no Tigrinho, meu, esquece. Tivemos uns 3, 4 escanteios seguidos e num desses escanteios, Jorginho bota as mãos nas costas de Gustavo Gomes, empurra o jogador que estava cabeceando a bola, pênalti claríssimo que o senhor Wilton Pereira Sampaio não deu, obviamente. O juiz que tem um retrospecto gigantesco de derrotas pro Palmeiras. E é sempre ele que cai em jogos decisivos, né? Coincidência? E logo depois desse gol, que nesse pênalti não dado, Palmeiras, que estava dominando a partida, teve um erro bizarro com o Bruno Fux. Estávamos jogando em linha alta, não sei porquê. O Bruno Fux, acho que cobrindo o rombo no meio de campo do Aníbal, foi fazer uma falta no Pedro, não conseguiu achar o Pedro só tocou para Arrascaeta, 1-0 para o Flamengo, que não tinha visto a cor da bola, com 12 minutos de jogo. Não dá para jogo grande você entregar uma bola do jeito que a gente entregou. Entregamos o primeiro gol, mas mesmo assim continuamos com o domínio do jogo. Estávamos rodando bem a bola, o Flaco e o Tigrinho estavam bem lá na frente, mas o juiz começou a não dar faltas, inverter faltas. Teve dois lances, acho que o Pulgaro bateu no Tigrinho, levou um cartão amarelo. Depois, logo em sequência, deu um pisão no Maurício, que o juiz não deu o segundo amarelo para ele. Seria uma expulsão aí logo no primeiro tempo. E nós fomos tocando a bola até que o Kelvin fez um cruzamento perfeito com uma cabeçada de cinema do Tigrinho. O empate estava bom, estávamos no momento melhor. E vem outra falha defensiva, num lance que o Bruno Fux sofreu a falta, diga-se de passagem, né? E tinha tido falta lá no começo da jogada também, lá na zaga, o Danilo em cima do Tigrinho. 2 faltas em uma, o juiz não deu nenhuma e o Bruno Fux foi infantil, ficou caído, levantou e fez um pênalti patético e infantil no Pedro. Isso aí, o Flamengo converteu com o Jorginho. Aí vão falar, o Carlos Miguel entrou numa fogueira. Entrou realmente numa fogueira. No primeiro gol, achei que ele poderia ter saído um pouco antes, demorou um pouco para sair. E nesse pênalti ele acabou fazendo que nem o Everton, né? Bola para um lado, goleiro para o outro. Mas não vou culpar o goleiro, porque entrar numa fogueira do jogo decisivo do campeonato, sem ritmo de jogo, era óbvio que podia dar errado como deu, né? E 2-1, mas ainda podíamos buscar o resultado, mas senhor Aníbal Moreno, mais uma vez, entregou a paçoca num jogo decisivo. Entregou a bola ali no meio para o Pedro fazer o terceiro gol. Pedro acabou com a nossa zaga. A zaga hoje estava num dia bem feliz. O Gustavo Gomes era o menos pior. Achei que o Kelvin fez só o cruzamento, não foi uma boa partida defensiva do Kelvin. O Piquerez também, muito apagado. E o Fux, né? Uma noite terrível pro Fux. Com certeza um dos piores em campo. E com 3-1 com o Flamengo é muito difícil. Principalmente porque no segundo tempo choveu, o campo tava escorregadio. Aí já começou todo mundo a escorregar. Flaco Lopes não parava em pé. Quem estava muito bem no segundo tempo foi o Felipe Anderson. E eu não sei por que o Abel tirou. Colocou o Sousa é meio atrapalhado. O Sousa ainda fez a jogada de um 3-2 no finzinho. O goleiro espalmou e o Gustavo Gomes fez um gol estranho. Ele deu um giro lá, foi 3-2, mas faltava 1 minuto de acréscimo. E o senhor juiz, não contente em roubar o jogo inteiro, teve um último lance pro Palmeiras, que teve 2 faltas no meio de campo, ele não apitou nenhuma e apitou o final do jogo. E com isso, o que aconteceu? Todo mundo foi pra cima do juiz e acabou expulsando o Piquerez, comprometendo o nosso próximo jogo contra o Cruzeiro, que vai ter que jogar com o Jefté.
Então é isso, hoje o Palmeiras tinha tudo para fazer um jogo muito bom, podia até ter uma vitória hoje, mas a arbitragem foi protagonista do resultado. O Wilton Pereira Sampaio e os erros patéticos do nosso miolo ali. Vou falar individualmente dos jogadores. Andreas Pereira bem apagado, acho que talvez tenha sentido aí a pressão do Maracanã vaiando ele. O Tigrinho sempre vai muito bem, o Tigrinho luta até o final. Hoje o Flaco não estava legal. Aníbal Moreno, pelo amor de Deus, chega de Aníbal Moreno. E o Maurício, péssima partida do Maurício. Quando entra titular é absurdo. O Maurício é um jogador de segundo tempo, com certeza. E o Carlos Miguel, não vou culpar o Carlos Miguel ainda. Vamos ver se ele mostra jogo contra a LDU. O que vocês acharam desse jogo marcado por mais polêmicas de arbitragem? Deixe o seu like e se inscreva no canal. Valeu, falou e tchau. Fui!